do Rio Grande do Sul durante sessão da Comissão de Trabalho. Os deputados entraram ali no conflito quase físico, se não fossem barrados por outros parlamentares, por causa de uma discussão sobre o pai de Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Ranieri, do PT disse... Oi. Vamos rodar com áudio, tá bom? E depois você explica. Vamos rodar com áudio aí esse momento em que o deputado Eduardo Bolsonaro, ele perde o controle. Vamos lá. O que vocês fazem? Presta atenção, respeita, deputado. Vai ficar reclamando? Se apresenta, vai se fuder. Seu viado. Opa. Não sai conseguindo. Sua queda é teu cu, seu viado. Olha o decoro parlamentar, meu irmão, que ele tá falando aqui, bacana fake, não tem de sangue. Tu tá maluco? Você tentando matar meu pai? Presidente, tá me tirando sério. Olha as cenas, presidente, tu só filha da puta. Tá bom. Tá bom não, irmão. Tá bom não. Tá achando que tá na internet? Tá bom. Te enfia a mão na cara, perco o mandato. Perco o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem. Seu filho da puta. Qual foi o motivo mesmo, Ranieri? Pois é, Amadeu, eu estou aqui exatamente nas comissões, já falei aqui com vários deputados para saber o que originou inicialmente o motivo, mas a única informação que a gente tem é que o deputado Marcon, do PT, teria dito que a facada do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, na verdade, foi fake, foi uma facada encomendada, um episódio ali para que ele se tornasse vítima. E aí Eduardo Bolsonaro reagiu, discordou desse argumento do deputado do PT e foi para cima. O Conselho de Ética vai ter muita coisa, né, para fazer nos próximos dias. Vamos saber aqui de vocês mais um episódio. Claro, aconteceu nesse momento. A gente acaba de registrar. Aconteceu nesse momento em uma das comissões lá da Câmara. E o que a Ranieri está relatando é o deputado Marcon. Dionísio Marcon, do PT de Minas Gerais. Ele, na verdade, é gaúcho. Do Rio Grande do Sul. PT do Rio Grande do Sul, falei PT do Rio Grande do Sul. Do PT do Rio Grande do Sul, Dionísio Marcon levantou, isso aí é antigo, vem de 2018, uma tese que a minha opinião, que eu considero uma tese aloprada, de que a facada em Bolsonaro teria sido uma armação, uma facada fake. Então, o deputado Dionísio Marcon disse isso, o deputado Eduardo Bolsonaro se exaltou ao ouvir isso sobre o pai, partiu para a ignorância, são as imagens, não há o que contestar, e desferiu um palavrão contra o colega deputado. Ele ia bater nele, ele ia dar e ameaçou fisicamente. Se os outros não seguram, ele ia dar nele. Então eu quero ouvi-los. Fala, Kátia. E, inclusive, ele mesmo na fala, que foi o que me chamou a atenção, isso aí é para total perda de decoro, isso é para cassação, não teria... É regimental, se iria acontecer, mas é regimental e é claro. E ele mesmo reconhece que iria bater nele, né? Perderia o mandato. Mas perderia com vontade, né? Satisfeito. Porque se não se seguram aí, ia terminar em pancada aí. Sim, com certeza. São pessoas, esses filhos do Bolsonaro são extremamente violentos. Eles já demonstraram isso em diversas situações. O pai também, extremamente violento. Ninguém não lembra do episódio dele com a deputada Maria do Rosário, episódio pelo qual ainda hoje ele é processado, foi condenado, inclusive. Mas como era deputado, tinha foro, ela teria que recorrer e tudo aquilo. Então, assim, eles trabalham, eles lidam com isso, com essa questão da violência, do ódio. Afinal de contas, estão num lugar onde se discute, né? onde tem tribuna, onde é para falar, é para negociar, sabe? E assim, como disse o Amadeu, essa é uma questão que se fala há muito tempo. Quantas coisas o próprio Eduardo Bolsonaro já disse também, né? Esse aí é o Eduardo, né? Às vezes eu confundo. Eduardo. Quantas coisas ele já falou, quantas barbaridades. Se tudo que ele já falou fosse revidado no tapa, já pensou? Imagina, Kátia, se todas as pessoas reagissem. Então, assim, são pessoas que são descontroladas, completamente inaptas. Eu, sinceramente, cada vez que eu vejo
uma manifestação de uma dessas pessoas aí, fosse quem fosse que estivesse fazendo isso, eu acho isso tão, sabe, tão anticivilizado. Exatamente, o parlamento existe exatamente porque a retrocesso civilização civilizatório, avançou. você acha? Eu acho. Fala, Franci. Amadeu, isso acontece no dia em que a Câmara Federal instala o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com a promessa do Arthur Lira de brecar a baixaria. Isso acontece logo nesse dia. E me chamou a atenção na fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, falas homofóbicas, em que ele se refere ao parlamentar petista com termos pejorativos, que eu não vou replicar aqui. Isso já seria necessário para ele ser cassado e não dá mais para tolerar comportamentos desse tipo de parlamentares brasileiros. Nós vimos recentemente também um discurso patético do deputado federal Nicolas Ferreira, também na tribuna da Casa Legislativa. Então é a hora do Arthur Lira colocar ordem na Câmara Federal, ele e os demais parlamentares, e tratar a política como uma coisa séria e não como molecagem, como é atualmente. Pois não, Ari? Olha, já era previsto que os bolsonaristas mais radicais tornariam as duas casas legislativas em ringues de duelos. A gente não imaginou que fosse duelo físico, como esse que a gente viu. Ele foi contido, foi por muito pouco que ele não agrediu o deputado. Isso mostra que, enquanto aqui fora, na sociedade, o clima está arrefecendo, está diminuindo aos poucos, ainda há um país dividido, mas isso, dia a dia, reflui. Aí, na Câmara e no Senado, de onde deveriam vir os exemplos, não vem. E se não houver contenção por parte tanto do Rodrigo Pacheco no Senado, mas sobretudo por parte de Lira na Câmara, infelizmente cenas lamentáveis como essa do ataque do deputado Eduardo Bolsonaro ao colega vão se repetir, e essa escalada, na minha avaliação, só tende a piorar, a aumentar ainda mais. O grupo deles invadiu, né, o Congresso Nacional. A gente mostrou aqui. Então, O deputado só aí, para contextualizar. o deputado aí escapou da porrada por uma mesa, porque se o deputado Eduardo tivesse logo atrás dele, não teria dado tempo de segurança os outros parlamentares entrarem, não. E ele tem que agradecer o deputado maranhense, que foi quem fez ali as vezes do deixa disso. Porque, na verdade, isso aí só vai acabar quando houver um caçado. Um caçado. Um caçado? Né? Um caçado. Eu não sei, eu sou descrente sobre cassação, sobre o poder cortando na própria carne. Eu sou descrente. Um poder corporativo, como sempre foi o Legislativo brasileiro, como sempre foi historicamente o Legislativo brasileiro. Sou descrente. Mas, vamos lá. O STF está julgando atos selvagens e golpistas do 8 de janeiro. Houve mais um voto, está 3-0. Atualize-nos, Raniele. Agora voltou, Amado, eu estava sem escutar vocês, mas só reforçando aqui sobre o que aconteceu agora pela manhã, a gente vê esse comportamento de Eduardo Bolsonaro, né, não só dele, mas também de todos os outros aliados do ex-presidente, como, por exemplo, Carla Zambelli e outros deputados, que também, até alguns deputados atualmente da base do governo, eles conseguem ali ultrapassar esse limite que deve ter, pelo menos limite, um acordo entre os parlamentares deve ser feito nos próximos dias para que eles tenham um mínimo de respeito e consigam produzir ao invés de badernar. Bom, Amadeu, sobre os atos do dia 8 de janeiro, novas imagens de 22 câmeras de segurança do Palácio do Planalto, essas imagens que ainda não haviam sido divulgadas, surgiram e mostraram o baixo contingente de homens do Gabinete de Segurança Institucional. A gente já tinha visto, né, os poucos policiais militares que estavam naquele 8 de janeiro na esplanada dos ministérios. E agora as imagens primeiro mostram o seguinte, mostram até envolvimento ali do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, que ele estava no Palácio do Planalto, no 3º andar, que é o andar presidencial, e que indica aos manifestantes, inclusive, que estavam no andar no momento, a saída, o caminho de saída. Além dele, outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional também fizeram essa mesma coisa, indicando aos manifestantes a saída do Palácio do Planalto. Mas antes disso, a gente também tem imagens aí que foram analisadas, foram mais de 160 horas de imagens analisadas pela CNN, o momento em que, primeiro, um dos carros da polícia deixa o bloqueio antes do Palácio Planalto
e logo em seguida esses manifestantes entram ali no jardim do Palácio do Planalto e poucos homens do GSI fazem uma barreira humana ali, um escudo humano. E 2, não fazem absolutamente nada. Outros deixam a sala do GSI, que ficava ali no térreo do Palácio do Planalto, e vão para o subsolo. E aí, quando eles retornam, mais uma hora depois, também sem fazer praticamente nada. E complica a situação do general Gonçalves Dias. Ele, que eu falei da confusão, quando eu falei do vídeo do Eduardo Bolsonaro, que estava com a audiência marcada agora, aqui na sessão na Comissão de Segurança Pública, exatamente agora, às 2 horas. Mas, como eu acabei de mandar para vocês, não sei se tem como mostrar, ele apresentou um atestado médico dizendo que foi atendido às 13 horas e, portanto, não vai vir participar dessa sessão, principalmente por causa dessas imagens que foram divulgadas hoje. Aniele, a gente tá aqui com a imagem do